Marcos 13, hoje também é 13, presta bem atenção. Tem um mistério aqui no ar. Marcos 13, 32 em diante. Vamos ouvir essa palavra com bastante atenção, irmão, porque precisamos verdadeiramente nos aprontar. Porque, como o Senhor mesmo diz, a vida dele está próxima e pode ser até agora mesmo. Ele pode até vir buscar agora mesmo. E nós que estamos aqui, ninguém vai ter tempo nem de ir em casa para apanhar coisa nenhuma. Porque também não precisa apanhar nada. Porque se estivermos prontos para ir para o nosso Deus, verdadeiramente não precisamos apanhar coisa alguma. Amém, irmã Isabel? Amém. Marcos 13, a partir do versículo 32, o sermão profético continua a vigilância. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Amém, amém? Amém. Mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Versículo 32, 33. Olhai, presta atenção, olhai, vigiai e orai, porque não sabes quando chegará o tempo. 34. E como se um homem partisse para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse que o porteiro vigiasse. 35. Vigiai, pois, porque não sabes quando virá o Senhor da casa, se é à tarde, se é pela manhã ou pela meia-noite, ao cantar do galo, ou se pela manhã. 36. Para que, vindo de improviso, não vos achei dormindo. E as coisas que vos digo a todos, vigiai. Palavra do Senhor. Pode ser. Irmão, o Senhor me deu essa palavra. Essa palavra não está só no Evangelho de Marcos, também está no Evangelho de Mateus. Mas no Evangelho de Mateus vem trazendo parábolas. Aqui não. Está falando francamente, diretamente com cada um de nós. Presta atenção. Aqui não tem arrudeio, não. Aqui é verdade por verdade, é justiça por justiça e é amor por amor. O Senhor diz: ninguém sabe aquele dia. Semana passada, antes do feriado, eu vi uma notícia que uma família pegou o carro e ia passar com a família. Aquele pessoal, eram 5 pessoas que estavam no carro, ia passar com os familiares lá em Minas Gerais. Só que no caminho, antes de chegar lá, houve um acidente e morreu todos eles. Eles sabiam que iam morrer? É o que o Senhor está falando com cada um de nós. Nós não sabemos a hora, porque não está escrito a hora, nem o dia, nem o mês, nem o ano, nem o milênio, irmão. Todo dia e toda hora nós podemos partir daqui, irmão. Nós podemos levar um tombo de algum lugar, bater com a cabeça, bater e morrer, e ir embora. Porque o Senhor está dizendo bem claro: se você não tiver vigilante, se você não tiver olhando
no versículo 33, olhai, vigiai e orai. O cristão, ele faz muito bem uma coisa, orar, mas vigiar, nem todos se vigiam. E nem todos olham. Então são dois mandatos de Deus que está faltando na tua vida. Então procure, irmão, olhar. Não é olhar para a vida dos outros, não é olhar para o que os outros estão possuindo, não é para olhar para o que os outros estão. Hoje está com outra roupa, hoje está com outro sapato, hoje está com outro penteado, hoje está com outra sobrancelha. Não, irmão, hoje o irmão está cabeludo, nada disso. É vigiar a sua vida para verdadeiramente e olhar os acontecimentos que estão acontecendo no mundo, irmão, e até redor de cada um de nós. O que nós temos visto hoje e presenciado há 20 anos, há 30 anos atrás, ninguém via. Quando se ouvia dizer que um filho tinha maltratado um pai, mas a Bíblia está sempre dizendo que ia chegar um tempo que filho ia matar pai, que pai ia matar filho, mãe ia até matar filho, ia entregar filho às autoridades. Isso está acontecendo hoje como uma coisa normal, mas está se cumprindo a palavra de Deus, que ele diz que tudo que está escrito em prol dessa geração vai se cumprir, porque a palavra dele não passará, mas se cumprirá. Então nós vemos aqui, é como, irmão, aqui tem 3 mandatos: olhai, vigiai. Está mandando vigiar? Ele está mandando eu me vigiar. A cada um de nós se vigiar a vocês, viu? Ele não está mandando você vigiar a vida dos outros, não, nem as procedências dos outros, não. Sua. Porque quem foi escolhido e quem foi eleito a vida eterna foi cada um de nós. Então Marcos, ele é bem direto aqui, quando ele diz aqui no versículo 34, que como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse que o porteiro fizesse o quê? Vigiasse. Quem foi esse homem que partiu daqui e deixou a casa dele aqui? Quem é a casa do Senhor Jesus? Essas paredes aqui é cada um de nós, que somos seus discípulos e que seguimos a sua verdade, a sua justiça e o seu amor. E quem é que está foi dado para fazer a obra? Não é nós, irmão? Não é nós que temos que fazer essa obra? Não é nós que temos que proceder com santidade, com justiça, com misericórdia, com amor, com justiça e sendo justo em todo o tempo no juízo de Deus? Essa casa é nós, essa obra é nossa, é nós que temos que fazer essa obra, porque ele partiu daqui da terra, mas ele vai voltar, irmão, a buscar essa casa, que é os seus escolhidos, os seus eleitos. Se tivermos exatamente como ele está nos instruindo aqui, olhando, o Senhor é bem claro quando ele diz: não amei o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele ou aquela que ama o mundo se faz inimigo de Deus. Esses 3 mandamentos aqui, olhai, vigiai e orai, é como os 2 mandamentos. A lei era os 10 mandamentos. Jesus encerrou em 2 mandamentos. 2 mandamentos.
E qual é esses dois mandamentos? Amar a Deus. Não é amar a Deus sobre todas as coisas. É amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua inteligência e de toda a tua força, toda a tua sabedoria. Isso é o primeiro mandamento. Amar a Deus. Nós devemos amar o nosso Pai dessa maneira, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força, porque sem Ele. Por isso, há 30 dias atrás, eu não tinha força nem para subir esses 2 degraus aqui para cima, muito menos para falar essa palavra. Eu sou um testemunho que a força vem do nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, irmão. Por isso estou aqui, dia 13 de abril de 2023, trazendo de novo a palavra, que é o que eu mais me dedico, mais me dediquei e vou me dedicar até o último dia do meu último respiro aqui na terra. Aleluia. É anunciar esse evangelho, para que as pessoas entendam que é a palavra de Deus que dá a vida e o sustento para toda a eternidade. Amém, irmão? Para que nós sejamos bem-sucedidos, porque o nosso Pai, irmão, não importa o que o mundo está fazendo, Ele importa é conosco, é com cada um de nós. Aí você diz, mas eu tenho uma família toda despedaçada. Põe a tua família na mão do teu Senhor e reposa, irmão, e confia. Ele vai mudar toda a sua casa, Ele vai mudar todos os teus, por causa de quê? Por causa que você é o escolhido e o eleito dele. Amém, irmão? Então ele diz aqui, versículo 34, e como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse que o porteiro vigiasse. O porteiro dessa justiça, desse amor, dessa vida eterna, é cada um de nós. Se nós não vigiarmos, não é os outros que vão vigiar por você, não. É você que vai vigiar. Porque você é o porteiro que está confiado tanto a casa quanto a obra. Por quê, irmão? Está escrito que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus aqui na terra, como no céu. E isso é maravilhoso, porque foi Deus que fez, irmão. Porque se fosse um homem que tivesse feito, eu digo para vocês, eu não estava aqui falando sobre isso. Mas como é Deus, eu vou falar até o último respiro da minha existência aqui na terra, como no céu. No versículo 36, 35, vigiai, pois, porque não sabe quando virá o Senhor da casa, Senhor da casa, se é a tarde, se é a meia-noite, se é o cantar do galo, ou se é pela manhã. Está vendo aqui, irmão? Que maravilha! Está chamando a atenção de cada um de nós, para nós vigiar nós mesmos. Porque você pode, eu posso, e me deitar, me levantar, me aprontar, e não sair do portão da minha casa, ou deixar de existir aqui na terra. Pode ou não pode? Aí, irmão, assim como você vigia o seu dinheiro e deposita ele para que ele cresça, ou você gasta com o que você quiser, também, irmão, vamos vigiar essa herança que é nossa, para que nós não percamos
esse direito por coisa alguma, porque não tem nada que se possa comparar com a vida que foi dada a nós por Deus em Cristo Jesus. Então ele diz que nós, irmão, somos o porteiro, né? Não somos o porteiro de um prédio cuidando da vida dos outros, não. Somos porteiros da nossa própria alma, das nossas próprias atitudes, dos nossos próprios desejos, das nossas próprias concupiscências. Aquele que não diz, que não se diz com a palavra de Deus e nem tem comunhão com ela, você tem que ir abandonando isso no decorrer da caminhada, para que eles fiquem longe de cada um de vós. Não fique idolatrando coisa nenhuma aqui na terra, porque nada daqui da terra vai levar você ao céu. Por isso que esse homem aqui, ele deixou a sua casa, ele deixou a sua obra e foi, e deixou com os seus servos aqui na terra, porque ele foi para as hostes celestiais, aonde verdadeiramente está tudo pronto para a chegada de cada um de nós. Então, irmão, e é aqui que nós vamos se aprontar, e é aqui que nós vamos nos edificar, e é aqui que nós vamos ser o santo dos santos no meio de uma geração revestida, pecaminosa, perdida, e você falando para eles a verdade de Deus, e eles rindo da sua cara, e eles rindo da minha cara, dizendo que ficou maluco. Olha o que ele está falando, vê se eu vou deixar de aproveitar o carnaval, vê se eu vou deixar de torcer pelo Flamengo. Será que tem um Flamengo lá no céu para você se transportar daqui para ele, falar para o céu? Não tem nada. Isso é idolatria, é como feitiçaria. O feiticeiro não entra no reino de Deus. Deus tem falado isso conosco, o Senhor Jesus tem falado conosco. Aquele que idolatrar alguma coisa aqui na terra também não entra lá no céu, porque lá não tem feitiçaria, não tem idolatria, porque lá só reina a verdade, a justiça e o amor de Deus. Não se engane com as aparências, não se engane com as coisas, não tem nada a ver. O que é que eu tenho de eu gostar da mulher do meu pastor, ou da mulher do meu irmão, ou de outras e outras mulheres? Tem mais de 20, 30 mulheres no mundo para um homem. Como é que eu vou ficar com uma só? Você pode ter 500 mulheres, você pode ter o que você quiser, só que aquilo que não condiz com a verdade e com o juízo e com a perfeição daquele que chamou a cada um de nós, nós verdadeiramente perderemos o melhor da vida, que foi trabalhada, e nós sabemos disso, porque Jesus se deu a 2 julgamentos, o julgamento do Sinédrio e o julgamento de Pilato, e foi condenado à morte por causa de cada um de nós. Verdadeiramente, a morte dele ele não foi morto por causa dele, mas foi morto por causa da morte que estava sobre nós e que pairava e nunca poderia ser tirada. Ele pagou a nossa dívida a preço de vida, mas ele ressuscitou no 3º dia para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Esse você, eu, quando nós podemos dizer, esse é meu amigo, esse é meu pai, esse é a minha mãe, esse eu amo de verdade. Porque o meu pai carnal, a minha mãe carnal, pode ter feito tudo por mim aqui na terra, até onde eles puderam, mas eu fiquei sozinho. Ah, mas eu ainda tenho meu pai e minha mãe tem. Graças a Deus por isso. Você tem o seu pai e a sua mãe e tem o Pai eterno, o Pai da vida, porque o Pai terreno
E a mãe terrena não é mãe de vida de ninguém. Só trouxe a vida aqui, a essa terra. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele trouxe a vida aqui à terra, foi para o céu e deixou a vida, e deixou a obra da vida para cada um de nós, para que nós não se percamos, irmão. Amém, igreja? Essa é a verdade de Deus. Muitas vezes dói. A verdade dói. Porque enquanto a mentira estiver operando, o engodo, o engano, a traição, a falsidade, as pessoas não querem ouvir a verdade. Por quê? Porque não querem permanecer nela. Dão muito mais valor à mentira com a mentira, e a mentira sobre a mentira, e o engano sobre o engano, e ainda chama de mito. É mito. Nunca houve antes dele, e nem vai haver depois dele, outro igual a Jesus Cristo. Nesse amor de Deus, para a comunhão de nós com Deus. Presta bem atenção. Ele diz aqui: vigiai, pois, porque não sabe quando o Senhor da casa se é à tarde, ou se é à meia-noite, ou se é pela manhã, que ele vai vir. Na outra Bíblia ele diz, no outro Evangelho ele diz, vai vir como um ladrão. Aqui ele não fala vindo como ladrão, ele diz que vendo como improviso, como um improviso. Você saiu para fazer um passeio e foi, você queria ver a floresta amazônica, você queria ver o rio Amazônico, e você foi como um turista. Mas quando chegou lá, você pensava que um jacaré, ou um crocodilo, ou uma onça, era como um cachorrinho ou um gato que você tinha na sua casa, você foi brincar com eles, e eles devoraram a você. Então preste atenção, isso pode acontecer como naquele barco que estava saindo de Santos, com aqueles passageiros, e houve um vendaval, espatifou o barco. Preste atenção nisso, irmão. Está acontecendo as coisas, irmão, uma atrás da outra, esses sinais, e naquele barco ainda conseguiram livrar 9 pessoas, as outras morreram afogadas. Porque quando chegou o socorro, eles já tinham morrido. É nessas coisas, irmão, que às vezes você sai para se divertir, sai para, como diz por aí, tomar um ar diferente e acaba não voltando com ar nenhum mais. Mas sim com tristeza, porque é tempo de dores, é tempo de dores. Vocês viram aí, quem viu a reportagem, aquele moço lá em São Paulo entrou naquele orfanato, matou 4 crianças com a machadinha, como que fosse um índio, e deixou o outro inutilizado. Essa loucura, irmão, é o princípio do fim. Está chegando a hora do Senhor vir buscar o seu povo, irmão. Portanto, é preciso que o povo de Deus pare de ficar se enganando com as coisas que perecem, mas se unindo às coisas que permanecem, que é do reino. Um certo homem estava orando e Deus falou com ele: para de orar, porque você está me afligindo com as orações que você está fazendo. Aí ele: mas Senhor, o senhor não está enganado não? Eu estou fazendo isso? Ele disse: tá, porque você não está olhando, você não está
está vigiando, você só está orando, você só quer receber. Mas o que eu dou a você para permanecer em você, você não está nem aí. Está vendo aí? É o que a gente vê muito, as pessoas ficar sempre correndo atrás da oração, mas nas outras coisas fundamentais que aspiram o poder de Deus na vida, da sua vida, aonde você estiver. Nós somos o poder de Deus vivo, nós somos a casa de Deus viva em Cristo Jesus, irmão. Você crê que Jesus Cristo ressuscitou? Se você crê que Jesus Cristo ressuscitou, você ressuscitou junto com Ele. Todos nós ressuscitamos junto com Ele. Para quê? Como Ele vive e como Ele não morre, também nós, nenhum de nós morreremos. Mas devemos olhar. Olha! Irmão, você viu? Ah, não vi não. E ele dizendo aqui, no domingo quando o irmão pregava, também ele falou sobre essa palavra. Aqui, ó, o versículo 36 ele diz: para que, vindo de improviso, não vos achei dormindo. A pregação de domingo trouxe também essa palavra dormir. Como está trazendo também, para que nós não fiquemos dormindo em cima das coisas que Deus já deu a nós. É para nós estarmos atentos, apercebidos, encorajados, para que nós não caia. Porque esse negócio de dizer o cair do homem, o levantar de Deus, não se engane com isso não. Deus já levantou cada um de nós, já fez nós casa dele, já deu a obra dele para nós, para que você tenha vida em si mesmo. Que é isso, irmão? Para você ter vida em você mesmo, para que você tenha poder em você mesmo. Eu tenho falado aqui, quando você aprende uma profissão, ela fica em quem? Não foi você que aprendeu? E quando você põe em prática, ela vai valer para quem? Para você que aprendeu. Não é assim, irmão? É ou não é assim? Não? O irmão não podia ter aprendido a dirigir e não ter botado em prática. Ele não tinha ganhado um centavo com isso. Ele podia estar aprendendo batata. Podia ou não podia? Podia estar aprendendo batata ou não podia? Podia. Porque era ele que queria plantar batata, ele não queria ficar dirigindo ônibus. Entenda, o que Deus deu a nós é para nós botar em prática. É para nós, não é para nós se aproveitar não. É para que nós saibamos que nós temos. Foi dado a nós. Nós não compramos, nós não negociamos, nós não fizemos troca, nós não fizemos chaveco, nós não fizemos nada. Mas Ele deu a cada um de nós dávida gratuitamente, para que nós verdadeiramente zelem do que é nosso. Não tem as pessoas, tem muitos pais que constroem muitas coisas. Há pouco tempo nós conhecíamos aqui no Rio de Janeiro a Senda Supermercado. Aquele homem construiu um império em supermercado. Quando ele morreu, os filhos botaram tudo fora. Não aproveitaram em nada. Segundo eu soube, um só que ficou, vendeu o disco. O disco hoje é que exerce outras lojas, até fechou e tudo. Verdadeiramente nós vemos aqui, irmão, que assim muitos Deus tem dado a vida, a casa, o poder, a virtude, a autoridade, o domínio, e tem jogado fora. Não tem nada a ver. Mas também quando ele chegar lá, diante do tribunal de Cristo, é que ele vai ver o que ele jogou fora. Não porque o pregador
porque você não quis. Mas como você não quis, aquilo que era eficaz, você vai ser lançado fora. Você que se lançou fora. Não foi Deus que lançou, porque ele mesmo diz: eu não vim a esse mundo para condenar, mas para salvar. Então, logo, nenhuma condenação vem daquele que verdadeiramente chamou a nós. Então, não seja achado dormindo como um ébrio embriagado. Não se embriague com as coisas persuasivas que não presta para nada, é só ilusório. No versículo 37, para terminar: e as coisas que eu vos digo a todos vós, vigiai. Olha aqui que Deus, ele começou falando para que vigiasse, ele termina dizendo: eu digo para cada um de vós, vigiai. Está vendo aqui? Se você da agora em diante, você começar a vigiar a você mesmo, em pouco tempo, cada um de nós vamos ver a grande diferença do que é um homem ou uma mulher que anda em vigilância e que anda olhando, vendo os mistérios que estão acontecendo. Nunca, irmão, eu tinha ouvido falar que uma mortalidade, nem vocês, tinha começado num certo lugar e abrangiu toda a terra, como a Covid. Morrendo gente de dia e de noite, sem parar. Alguém já tinha visto isso? Alguém já tinha visto mortalidade? Sim, lá na Espanha, depois lá em outro país, passou aqui pelo Brasil como uma marolinha, mas como a Covid. Isso não é sinal dos tempos, não. Falar de guerra e rumores de guerra, nação contra nação, família contra família, povo contra povo, isso não está acontecendo. Se você disser que isso não está acontecendo, é porque você não está olhando nem está vigiando. Porque se você estiver vigiando, você vai saber que verdadeiramente está acontecendo todas essas coisas. Por isso, está próximo a vinda do Senhor. Ficai com esta palavra em vossos corações e nas vossas almas e no vosso espírito, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus.